Fala galerinha, Professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre a energia interna de um gás e o trabalho, belezeira? E aí, meu amiguinho, tá preparado? Tá preparada? Então bora lá? Vem comigo! Solta a supernova! Hoje a gente vai falar sobre energia interna e trabalho de um gás, beleza? Então vamos começar com a energia interna de um gás, mas para isso a gente tem que relembrar de alguns conceitos que a gente viu lá no primeiro bimestre. O primeiro conceito é o conceito de temperatura, que mede o grau de agitação das moléculas. E o segundo conceito é o conceito de calor, que é a energia térmica em trânsito. Lembrando que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Então vamos entender primeiro o que é essa tal dessa energia interna. A energia interna, ela nada mais é do que a soma das energias cinéticas de todas as moléculas ou partículas de um gás. Todo gás, imagina um gás como uma bolinha. Todo gás, ele tem um momento linear e translacional. Como assim? Eles se chocam uns com os outros e ele se movimenta no recipiente onde ele está. E ele também gira ao redor de si mesmo, e a gente chama isso de momento rotacional. Então, somando todas essas energias de movimento, ou seja, energias cinéticas que o gás tem, a gente tem o que a gente chama de energia interna total. E essa energia interna total, a gente usa essa letra U para calcular ela. E quando a gente usa o delta, a gente está querendo dizer que é a variação da energia interna. E uma coisa que você tem que saber, que já eu vou te falar com o simulador, e você vai entender um pouquinho melhor, é que a energia interna, ela está diretamente relacionada à variação da temperatura. Sacou o lance? Então, o que é energia interna? A energia interna é toda a energia de movimento de um gás contido em um recipiente, ok? Vamos ver isso melhor? Como assim, professor? Vamos ver no simulador? Então, bora lá comigo! Então, galerinha, esse daqui é o nosso simulador Propriedades do Gás da Universidade do Colorado. Olha só o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um termômetro, quero que você observe a temperatura dele, e eu tenho um manômetro, que é um medidor de pressão. Observe aqui o ponteirinho também. E aqui eu tenho uma bomba. Nessa bomba eu vou injetar gás nesse sistema fechado aqui, ó, nesse recipiente. E na hora que eu apertar essa bomba aqui, as moléculas de gás, elas vão entrar aqui. Eu quero que você observe o que acontece com a temperatura e com a pressão também, tá? As bolinhas azuis, elas vão representar as moléculas de gás. Observe só o que acontece. Essas bolinhas azuis estão representando as moléculas de gás. Eu quero que você observe que elas colidem umas com as outras e elas também estão girando, embora a gente não esteja vendo. Tudo isso, essas colisões que estão acontecendo, é o que a gente chama de energia interna de um gás. Então, o gás, ele está constantemente em colisão com as suas partículas e girando entre si e rodando e passeando pelo recipiente, e a soma de todos esses movimentos é o que a gente chama de energia interna de um gás, tá? E se você reparou no termômetro e também no medidor de pressão no manômetro, você viu que a pressão e o termômetro aumentaram. Só que olha só que coisa interessante, a gente vai conversar isso um pouco mais pra frente, provavelmente nas próximas aulas. Quando a gente aumenta a temperatura, olha só, tá vendo esse baldinho aqui? Quando eu aumento a temperatura, essas moléculas, elas se agitam muito mais, ou seja, aumenta a energia interna das moléculas. Em outras palavras, a energia interna está diretamente relacionada à temperatura. E o oposto também é válido. Se eu diminuo a temperatura, olha só o termômetro e o medidor de pressão, eles diminuem, mas a agitação das moléculas também diminui. Em outras palavras, a energia interna, ela está diretamente relacionada à temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna das moléculas. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna das moléculas. Sacou o lance? Vamos voltar para a nossa aulinha? Então, agora de volta do simulador, vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente tem que relembrar é o de isotérmica ou isoterma. O que é uma transformação isotérmica? É quando a temperatura ela é constante, ou seja, não há variação da energia interna, porque a energia interna ela depende diretamente da temperatura. Se a temperatura não varia, não tem variação da energia interna, ou seja, a energia interna ela é nula. Guarda isso na cabeça, porque lá na frente isso vai ajudar bastante a gente. Vamos ver como que a gente faz o cálculo da energia interna de um gás? Para calcular a energia interna de um gás, a gente usa essa formulinha. ΔU é igual a 3 meios de nRT. Mas você se lembra da equação de Clapeyron? PV é igual a N RT? Olha só o que eu tenho igual na equação de cima e na equação de baixo. Eu tenho NRT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir uma na outra. Então, eu vou copiar essa equação aqui de cima, ó. ΔU é igual a 3 meios. E tá vendo no lugar do NRT? NRT não é a mesma coisa que PV? Então, vou colocar aqui, ó, PV. Então, eu posso escrever essa equação dessas duas formas. ΔU é igual a 3 meios de NRT ou
ΔU é igual a 3 meses de PV. Dá na mesma. Isso vai me ajudar na hora de desenvolver os exercícios, ok? E agora a gente vai falar sobre o trabalho de um gás, tá? Para isso, a gente tem que considerar um gás contido em um cilindro, como se fosse aqui, ó, numa seringa, tá? Como essa. Então, imagina um gás contido em uma seringa, em um cilindro, né? E esse cilindro, ele tem um êmbolo. O êmbolo é essa parte pretinha aqui, ó, que se move da minha seringa. Imagina que é uma transformação isobárica, que a gente já vai conversar já já. Na realidade, uma transformação isobárica é uma transformação que a pressão é constante. E, ao ser expandido, esse gás exerce uma força no êmbolo. E quando ele é comprimido, é o êmbolo que exerce uma força sobre o gás. Então vamos relembrar o que é uma transformação isobárica? Na realidade, como eu disse, é uma transformação onde a pressão ela é constante. Beleza, então vamos lá para o simulador para a gente entender um pouquinho melhor do que está acontecendo? Então bora lá, galerinha! Então, galerinha, vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Imagina que eu tenho um gás preso nesse recipiente e olha só, quando o gás, imagina que ele está sendo aquecido aqui, ó. Ele é aquecido, então o que acontece? O volume dele aumenta. Então a gente diz que foi realizado o trabalho pelo gás, ou seja, o gás realizou o trabalho, porque o volume final ele é positivo. Mas se a gente diminuir a temperatura, o que acontece? Essas moléculas elas param de vibrar, elas diminuem a sua energia cinética, ou seja, a sua energia interna. Então o que acontece? O gás diminui de volume. Se o gás diminui de volume, a gente fala que houve uma realização de trabalho sobre o gás, ou seja, o gás recebeu o trabalho, ou seja, o trabalho ele é negativo. Então, nesse caso, o gás sofreu o trabalho, ele recebeu o trabalho, é negativo. Então, a variação do volume, ela é negativa, porque o volume final, ele é menor que o volume inicial. Então, deu para entender a diferença? Então, quando o trabalho é positivo, é porque o volume aumenta. Se o volume aumenta, é porque houve um ganho de energia. Então, o trabalho, ele é positivo, ok? Então a gente diz que o gás realizou o trabalho. E se houve uma perda de energia, a gente diz que foi realizado o trabalho sobre o gás. Então acontece que o gás sofreu o trabalho sobre ele, foi recebido o trabalho sobre ele, porque houve uma perda de energia. Então deu para entender, galerinha? Então essa é a jogada aí. Se você sacar esses termos aí, vai ficar facinho depois lá na frente. Belezeira? Então bora lá. Então, pessoal, vamos ver como que a gente calcula esse trabalho do gás. Para calcular o trabalho do gás, é só usar essa relação matemática aqui, ó. Trabalho é igual a pressão vezes o volume. E a gente já viu isso lá no primeiro ano. A gente sabe que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, não é? E a gente também sabe que a pressão é igual a razão da força pela área. Se eu isolar a força aqui, então fica que a força é igual a pressão vezes a área. É só passar a área, ó, multiplicando a pressão. Então, olha só, vou pegar essa força aqui e eu vou colocar aqui, vou substituir ela. Então vai ficar que o trabalho é igual. No lugar da força, eu vou pôr pressão vezes a área. Vou colocar esse carinha aqui, ó. Pressão vezes a área. Sobre quem? O deslocamento. Mas vamos desmembrar um pouco as coisas? Então o trabalho vai ser igual a pressão vezes a área. Não é o espaço em duas dimensões, ou seja, é o deslocamento vezes o deslocamento. E eu tenho mais um deslocamento aqui, ó. Então, se eu ajeitar essas coisas aqui, fica que o trabalho é igual a pressão vezes o deslocamento vezes o deslocamento vezes o deslocamento é igual ao deslocamento 3 vezes. Ou seja, deslocamento vezes deslocamento vezes o deslocamento é a mesma coisa que o volume. Então, agora que a gente já sabe isso, antes da gente continuar, vamos relembrar alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é o que a gente ficou faltando falar a respeito das variáveis de estado. Só faltou falar da transformação isocórica ou isovolumétrica, também chamado de isométrica. Nessa transformação, o volume é constante, ou seja, o volume do gás não varia. Se o volume do gás não varia, pegando aqui a nossa forminha do trabalho, ó, o trabalho não é igual a pressão, né? Vezes a variação do volume. Se a gente não tem variação do volume, a gente não tem trabalho, porque o volume não variou. E isso é importante, a gente vai ver lá na frente, beleza? Então, outra coisa que a gente precisa saber é que no sistema internacional, a constante universal dos gases perfeitos, que é o nosso R, ele vale 8,31 Joule por mol Kelvin. E quando a gente usa o sistema internacional, o volume é medido em metro cúbico e a pressão é medida em Newton por metro quadrado, que também é chamado de Pascal, ok? A temperatura, sempre medida em kelvins. Para isso, a gente usa essa nossa relação matemática. Então, se a gente tiver, por exemplo, 27 graus Celsius, é só somar com 273. Aí a gente acha a temperatura em kelvins. Fazendo essa conta aqui, ó, seria equivalente a 300 kelvins, ok?
E a pressão, quando ela não estiver em Pascal, a gente pode usar essas relações aqui, ó. A gente sabe que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou 100 mil pascals, que é a mesma coisa que 10 a quinta pascals. Ou também 1 atm, se aparecer, é a mesma coisa que 1 bar, ou aproximadamente 10 metros de coluna d'água. E a mesma coisa acontece aqui, ó, com o volume. Se ele não tiver em metro cúbico, a gente pode usar essas relações aqui, ó, que 1 decímetro cúbico, ele é igual a 1 litro, ou 1000 centímetros cúbicos, ou 1000 ml. E também 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ou 1 milhão de centímetros cúbicos, ok? Então agora vamos ver alguns exemplos para a gente treinar um pouquinho. Então bora lá, galerinha. Então aqui no exemplo 1, fala assim, qual é a energia interna de 1,5 mol de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere o R igual a 8,31 joule por mol Kelvin. Vamos anotar então os dados rapidinho? Então, ó, dados, ok? E quer saber então qual que é a energia interna de um gás de 1,5 mols, ok? E ele está uma temperatura de 20 graus Celsius. E ele me deu o valor do R, que é 8,31 joule por mol Kelvin, ok? Então, para a gente calcular essa energia interna, U é igual a 3 meios de nRT. Então, U é igual a 3 dividido por 2 dá 1,5. Vezes o N, ele deu pra gente que também é 1,5. Vezes o R, ele deu pra gente que é 8,31. Vezes o T. O T, eu tenho que tomar cuidado, porque está em graus Celsius. Então, para transformar para Kelvin, eu tenho que usar essa relação aqui, que TK é igual a TC mais 273. Ou seja, é só somar 20 mais 273. Fazendo essa conta, dá 293 kelvins. Então, esse é o valor da temperatura em Kelvin. 90, deixa eu apagar aqui e fazer de novo, 293. Então, fazendo essa conta, U é igual. Fazendo 1,5 vezes 1,5 dá 2,25 vezes 8,31 vezes 293. Fazendo então, U é igual a 2,25 vezes 8,31, a gente chega no valor de 18,6975. Eu te recomendo a usar uma calculadora para te ajudar nos cálculos. Vezes 293. Então agora é só a gente fazer essa conta aqui, ó, multiplicar por 293. Fazendo essa conta, você chega no valor de... Opa, peraí, tá aqui, 5478,37 aproximadamente. Então a energia interna desse gás é igual a aproximadamente 5.478,37 joules. Belezeira? Então bora lá para o próximo exercício. Então exemplo 2. Eu quero saber qual que é a energia interna de 3 metros cúbicos de um gás ideal que está uma pressão de 0,5 atm. Então, eu quero saber o valor do U. E ele me deu o volume, que é igual a 3 metros cúbicos, e falou que a pressão é igual a 0,5 atm. Então, para calcular a energia interna, U é igual a 3 meios de nRT. Só que, dessa vez, ele não me deu nem o N, nem o R, nem o T. Ele me deu aqui, ó, o volume e a pressão. Então, eu vou usar aquela outra formulinha. Eu vou usar aqui U é igual a 3 meios de PV. Agora sim. Então, U é igual a 3 dividido por 2 dá 1,5 vezes o P. Só que, olha só, o P está em ATM e o volume está em metro cúbico. Se o volume está em metro cúbico, ele está no sistema internacional. Mas a pressão não. Eu preciso transformar a pressão no sistema internacional. E a gente sabe que 1 ATM, olhando lá naquela nossa tabelinha, ele tem 100 mil pascals, ou Newton por metro quadrado. Lembra que é a mesma unidade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 0,5 atm e vou fazer uma regrinha de 3. Vou fazer x vezes 1, x. Vou fazer 0,5 vezes 100 mil. Quanto que é metade de 100 mil? É 50 mil, ok? Pascals. Ou, se você preferir, Newton por metro quadrado. Agora sim eu coloco aqui, ó, 50, 3 mil. Vezes o volume que está em metro cúbico, que é 3. Então vai ficar aqui U é igual. Fazendo essa conta aqui, ó, 1,5 vezes 50 mil, você chega no valor de 75 mil vezes 3. Agora é só fazer vezes 3. Aí vai dar o valor que U é igual a 225 mil joules. Então, esse é o valor da energia interna. Belezeira? Não foi facinho? Vamos embora lá para a próxima questão? Então, vamos lá. Exercício 3. Determine, olha só, peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Determine a variação da energia interna,
sofrida por 10 mols de um gás considerado ideal, sabendo que sua temperatura ela passou de 27 para 127 graus Celsius. E me deu o valor do R. Então vamos de novo anotar os dados rapidinho aqui, ó. Então vamos lá, eu quero calcular a variação da energia interna. Ele me deu o número de mols, que é igual a 10, ok? E ele falou que a temperatura inicial era igual a 27 graus Celsius. E a temperatura final era igual a 127 graus Celsius. Ele também me deu o valor do R, que é igual a 8,31 Joule por mol Kelvin, ok? Então vamos lá, para calcular a variação da energia interna, então ΔU é igual 3 meios de nRT. Só que, como a gente está calculando o ΔU, então a gente calcula aqui também o ΔT. Essa é a única diferença aqui que a gente vai usar, ok? Então vamos lá. Opa, deixa eu tirar aqui. Então, para calcular o ΔU, 3 dividido por 2 dá 1,5, vezes o N que ele me deu, que vale 10, vezes o R que ele deu para a gente, que vale 8,31, vezes o ΔT. O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Então, ΔU é igual a 1,5 vezes 10 dá 15, vezes 8,31, vezes a temperatura final. Lembra que está em graus Celsius, a gente tem que transformar em Kelvin. Para isso, é só fazer que o TK é igual a TC mais 273. Ou seja, é só somar aqui com mais 273. 27 mais 273 dá 300 kelvins. A mesma coisa aqui, ó, 127 mais 273. Fazendo essa conta aqui vai dar 400 kelvins. Então, agora a gente já tem a temperatura em Kelvin. Então, a temperatura final, 400, menos a temperatura inicial, que é 300. Então, vamos fazer essa conta? ΔU é igual. Vamos fazer 15 vezes 8,31. Fazendo essa conta, se você pegar lá na calculadora, vai dar 124,65 vezes 400 menos 300 dá 100. Então, ΔU vai ser igual a 124 vezes 100, ΔU vai ser igual a 12.465 joules, multiplicando já por 100, que anda duas casas aqui, porque tem 2 zeros aqui, beleza? Então foi facinho de novo essa conta. Vamos para o próximo exemplo? Então, exercício 4. Então vamos lá, galerinha, exercício 4. São colocados 12 moles de um gás em um recipiente com um êmbolo que mantém a pressão igual à da atmosfera. Então, a pressão é igual à da atmosfera. Inicialmente ocupando 2 metros cúbicos, esse é o volume inicial. Ao empurrar-se o êmbolo, o volume ocupado passa a ser de 1 metro cúbico, considerando a pressão atmosférica. Ele deu para a gente o valor da pressão atmosférica, que é 100.000 newtons por metro quadrado, ou seja, um ATM. Qual que é o trabalho realizado pelo gás? Então, vamos anotar rapidinho aqui os dados para a gente não se perder. Então, ele deu um número de mols, que é 12. Ele falou que é moles, né? Moles é do português de Portugal, mas aqui no Brasil a gente usa mols. Ele falou que o volume inicial é igual a 2 metros cúbicos. Ele falou que o volume final é igual a 1 metro cúbico. E ele falou que a pressão é igual a 100.000 newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que o Pascal, ok? E ele quer saber qual que é o trabalho realizado aí pelo gás. Então, para a gente fazer isso, fazer esse exercício, é só a gente usar a nossa formulinha. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Um trabalho é igual. A pressão ele já deu pra gente, ó, é 100.000. E o volume é o volume final menos o volume inicial. Essa é a variação do volume. Então, o trabalho é igual a 100.000 vezes o volume final que ele me deu aqui, que é 1, já está em metro cúbico, menos o volume inicial que ele me deu aqui, ó, que é 2, que também já está em metro cúbico. Então, o trabalho é igual a 100.000 vezes menos 1. Então, o trabalho é igual a menos 100.000 joules. Esse é o valor do trabalho, ok? Viu só? Foi facinho de novo. É fácil esses exercícios, não tem segredo. Bora lá para o último? Então vamos lá, ó. Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo. Ele quer saber da gente qual que é o trabalho realizado por esse gás. Aqui eu tenho um gráfico da pressão pelo volume. Quando eu tenho um gráfico da pressão pelo volume, eu posso aplicar a propriedade gráfica. O que é propriedade gráfica? A propriedade gráfica diz que se eu fizer a área do gráfico, eu tenho aproximadamente o valor numérico do trabalho. Em outras palavras, se eu pegar a área debaixo desse gráfico, o meu gráfico é esse pedaço aqui, ó. Se eu pegar essa área que está debaixo dele aqui, ó, tá vendo essa área aqui que vai do ponto A até o ponto B? Se eu pegar essa área aqui, ó,
todo esse espaço aqui e fizer essa área aqui, automaticamente eu tenho o valor do meu trabalho. Então, eu preciso descobrir qual que é essa figura geométrica aqui. E olhando ela, eu descubro que é um trapézio. Então, se eu fizer a área do trapézio, desse trapézio aqui, ó, eu vou ter aproximadamente o mesmo valor numérico do meu trabalho. Em outras palavras, é só fazer essa área, que é a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, o trabalho vai ser igual. A base maior é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, quando a gente olha aqui no gráfico, ó, ele vale 4 vezes 10 elevado à quinta. Mais a base menor, que é esse lado aqui, ó, que vale 2 vezes 10 à quinta. Opa, 2 vezes 10 à quinta. Então, eu vou pegar esses dois lados e multiplicar pela altura. A altura do meu trapézio é esse lado aqui, ó, que vai do 4 até o 7. Do 4 ao 7 dá 3. Todo mundo dividido por 2. Então, vai ficar que o trabalho é igual. Como as potências estão na mesma base, que é 5, é só somar. Então, 4 mais 2 dá 6 vezes 10 elevado à quinta. Conserva a base com o expoente. Vezes o 3 e dividido por 2. 6 vezes 3 dá 18. Então, vai ficar 18 vezes 10 elevado à quinta dividido por 2. E 18 dividido por 2 dá 9. Então, o valor do trabalho vai ser igual a 9 vezes 10 elevado à quinta joules. Esse é o valor que a gente encontrou. Você poderia ter dividido aqui, ó, o 6 com 2, dava 3. E 3 vezes 3 já dava 9. Já chegava no resultado final. Viu só que foi facinho? Então agora, galerinha, só resolver os exercícios. Então espero ter ajudado. Então, ó, fica com Deus. Um grande abraço para todo mundo. Tudo de bom.